pais se chamavam Tancredo Naves e Luísa Pires Naves. Ele era pequeno comerciante e minha mãe era de afazeres domésticos e também uma esplêndida costureira e quitandeira. Papai sempre foi um cabo eleitoral, não é? De alguns políticos, como Rondon Pacheco, que era da região de Uberlândia, às vezes alguns também de Belo Horizonte e do sul de Minas, professor Alberto Deodato, né? Professor Afonso Arinos. E em toda a política o papai trabalhava para esses candidatos, né? E dessa forma ocorreu que quando da emancipação de Romaria, o papai foi escolhido pelo governador Magalhães Pinto para ser o intendente, né? Que é aquele primeiro prefeito que fica provisoriamente, por pouco tempo, até organizar os serviços administrativos. Ele ficou pouco mais de 3 meses, preparou as eleições para a primeira eleição do município. Em Romaria, eu iniciei meus estudos na escola estadual, local, fiz o curso primário todo, depois eu fui fazer o então curso de admissão, que era o curso de chegada ao ginasial, fui fazer em Araxá, no Colégio Dom Bosco. Eu sou ex-aluno salesiano, devo muito da minha formação cultural, moral, religiosa aos padres salesianos. Estudei 2 anos interno e meus pais conseguiram que eu trabalhasse dentro do colégio também, ajudando a tomar conta, né, das diversas situações, desde engraxar as bolas para uma conservação e uma longa utilização no esporte, até o zelo pelos dormitórios, né? O sino para as diversas programações do dia, para a hora da missa, para a hora do estudo, para a hora das aulas, para a hora do recreio. Com uma prestação de serviço, meus pais ficaram responsáveis pelo pagamento apenas da metade da anualidade. A outra metade ficava paga com essa prestação de serviço, né? Eu vim para Belo Horizonte e sem ter emprego, apesar de muito recomendado e alguns políticos da região terem garantido aos meus pais que aqui me conseguiriam emprego. Isso não aconteceu. Eu vim e, para não perder tempo, eu me matriculei no Colégio Santo Antônio, conversando, né, com o então Frei Aristides, que eu pagaria o colégio quando tivesse um emprego fixo, né? E estudei 3 meses, o tesoureiro do colégio começou a me cobrar, a apertar, e eu não tinha ainda como satisfazer os meus compromissos. Eu conversei com o Frei, ele concedeu transferência sem ônus, não tive que pagar o Santo Antônio, me transferi para o Colégio Anchieta numa situação muito interessante. Eu não tinha emprego fixo, eu trabalhei por 1 mês numa casa do chopp que havia na Praça 7. E determinado dia, chega lá um senhor, chapéu preto, terno preto impecável, gravata preta, sapatos lustrosos, brilhantes. Eu não conhecia, era o professor Newton de Paiva Ferreira, proprietário do Colégio Anchieta e diretor dos Diários Associados da época. Eu atendi educadamente, como aprendi a ser na vida, e ele pediu uma cerveja. E antes de sair, ele me perguntou o que é que eu fazia. Você estuda? Eu digo, estudo, senhor. Mas eu estou precisando de arranjar um colégio que me possa conceder estudos, né? Se não gratuitos, mas de pagamento adiado, estudar um pouco, trabalhar um pouco para poder pagar. E, ipso facto, ele enfiou a mão no bolso, puxou um porta-cartões e escreveu no verso do cartão dele: Professor Nivaldo,
cuidar deste cidadão. O professor Nivaldo era o diretor do colégio. O professor Nilton tinha muitas atribuições. E à noite eu apresentei o senhor Nivaldo. Dia seguinte eu levei a transferência do Colégio Santo Antônio. O professor Nivaldo me concedeu até final de setembro a possibilidade de acumular a dívida. Nisso eu consegui um emprego no Mundo Colegial, que era uma casa que vendia material escolar, né, uniformes escolares, e fui quitando. Cada 2 meses eu pagava um mês e quitava um anterior. E assim eu consegui concluir o científico em 1954. Comunicação veio no meu sangue da seguinte forma. Na minha terra pequenininha, havia iluminação elétrica das 7 horas às 10 horas da noite. Nesse intervalo a gente tinha rádio. E lá em casa havia rádio e mamãe acompanhava, novela, né? Meu pai gostava muito de caipira e eu também. E dessa época eu gostava de rádio porque rádio rompia um silêncio absurdo do mundo e vinha aos meus ouvidos, aos ouvidos da família, a gente em volta dele ficava imaginando que tipo de coisa é essa, né? Em Araxá, eu criei uma espécie de megafone para transmitir os jogos dos internos. Quando não era meu time que jogava, o famoso Palmeiras, né? Eram os outros que jogavam e eu transmitia de uma cabinezinha, que era uma parte extrema de uma construção de frente do campo de futebol. Eu transmitia dali com o megafone um jogo inteirinho. De repente eu vi um anúncio para uma rádio que estava para ser inaugurada em 15 de novembro de 1953. Chamava Rádio Meridional. Ela pertencia a 3 empresários belo-horizontinos. Fernando Mendonça, de um cartório, Oswaldo Venceslau Silva, que foi dono do Rádio Rápido, em Curitiba com Carijós, e depois presidente da Associação dos Pescadores de Minas Gerais. E um engenheiro que dava o nome à rádio, mas era sócio igualmente, Dr. José Aguilar Filho. Morava na rua Jaime Gomes, 30, na Floresta. Ele era engenheiro da prefeitura, quem autorizava as obras, né? E esses 3 criaram a Rádio Meridional, que era a 4ª rádio. Era a 5ª. Em Confidência, Mineira, Guarani e Itatiaia. Aí veio a Rádio Meridional. Ela era em Venda Nova, no chamado bairro Candelária. Para ir à Venda Nova e para trabalhar, eu pegava o último ônibus, 10h30 da noite, ia até o último ponto, subia 1 quilômetro dentro de mata, né? Não havia nenhuma casa construída. A primeira casa construída era uma chácara, já encostada com os transmissores e estúdios da Rádio Meridional. Fui, fiz o teste e fui aprovado, né? E eu me recordo até hoje dos amigos que foram aprovados comigo. O primeiro deles, um nome conhecido, muito conhecido no rádio e na televisão em Minas, Milton Collen, né? Murilo Lana, Antônio Zica, Geraldo Porto Bonfim e eu. Então nós fizemos uma amizade muito grande, fomos grupo como que cofundador da rádio, fomos os primeiros a falar. O teste foi lá e 15 dias depois a programação da rádio já estava no ar e nós desempenhamos. Eu fazia os 2 últimos anos de ginásio científico no Colégio Anchieta e nossa última aula era sempre química e o professor titular dessa matéria era o professor Mozart Felicíssimo. Era um médico muito importante em Belo Horizonte que se dedicava mais à educação. Um belo professor. E eu conversei com ele que precisava trabalhar, minha família morava no interior, que precisava enforcar os últimos minutos da aula para ter tempo de ir trabalhar. E ele não só me autorizou, me chamou a atenção, disse, olha, química é importante, o que você for seguir na vida é uma matéria que você deve estar atualizado com ela, senão você vai ter dificuldade de vestibular e tudo mais. Mas me liberou.
E interessantíssimo é que ele, quando dava 10h30, ele me avisava, ele fazia um sinal para eu sair de aula. Eu subia correndo a rua Tamoios, descia São Paulo, porque o ponto de ônibus do Venda Nova era do lado de baixo da Afonso Pena, diferente de um bar, não era restaurante, era bar e era uma baiuca. E o nome era realmente Baiuca. E eu combinei com os motoristas do ônibus a maneira de chegar e sair, que eu tinha que me atrasar. Nunca um motorista da aviação Venda Nova me deixou para trás. Na Rádio Meridional eu fiquei menos de um ano, um ano e 2 meses, porque havia muita dificuldade de recebimento e eu tinha necessidade de compromissos, né? E outra coisa era a distância. Coincidiu que daí eu passei certo dia na porta da Rádio Guarani, subi de novo as escadas, era na rua São Paulo, e pedi ao porteiro, que era, por acaso, o encarregado geral da administração, né, pedi para examinar a possibilidade de eu fazer alguma coisa na rádio. E ele me bloqueou de início, dizendo que o único serviço que ele tinha por ali era uma limpeza de auditório. Era tempo de programas de auditório famosos, formidáveis, né? Cláudio Tempone, de Juiz de Fora, mas principalmente Aldair Pinto, né? Levi Freire, que não fazia programa de animação do auditório, mas de lá apresentava programas musicais sensacionais. E por 15 dias eu substituí a pessoa que fazia a limpeza no auditório, né? Desde encerar até limpar, passar um pano molhado nas cadeiras, nas poltronas. E 15 dias depois disso, num domingo, era meu último dia de atribuição na rádio, porque o titular estava voltando, estava de férias para tratar, de licença para tratamento médico. Um diretor de esportes da rádio, chamado Armando Alberto Regini, ele desceu esbaforido da Rádio Mineira e conversou com o Mário Matista, que era esse diretor administrativo da rádio, né, e porteiro ao mesmo tempo. Matista, eu estou precisando de um plantão esportivo, porque Geraldo não vem hoje e acho que não vai vir mais, está faltando muito. Me indica depressa uma pessoa que possa ficar no plantão esportivo, porque está na hora de sair para a Independência. E já os operadores carregando as maletas de equipamento, né? E o Mário Matista, para quem eu escrevia, ainda que à mão, notícias do futebol amador que ele coletava, né? E por isso ele tinha um prestígio muito grande no futebol amador de Belo Horizonte, por divulgar nas rádios Mineira e Guarani essas informações, os placares dos jogos. Aí ele me indicou, disse assim, esse rapaz aqui entende muito de futebol, ele gosta muito de futebol, faz um teste com ele. Aí o chefe de esportes da Rádio Mineira, Armando Alberto, me submeteu ali a um teste. Me levou até o estúdio, me ensinou a dar sinal para o operador, pedia para falar, e disse assim, olha, você vai ficar com esses 3 rádios, esse fone, e você vai acompanhar os resultados. Quando você escutar gol, você põe o fone, vê de quem que é e anota, né? Aí você me chama. Você fala, alô, Armando. Aí eu digo para você, fala, Naves. Você entra e dá a informação, né? No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama fez o primeiro gol. Agora, Vasco 1, gol de pinga. Flamengo 0. Informando saudável Guaraná Brahma. E assim foi o teste. Quando acabou a transmissão do Independência, era um jogo Atlético e Asas de Lagoa Santa, né? Pelo ar ele me contratou e disse, os senhores estiveram hoje, os ouvintes da Rádio Mineira, com um plantão esportivo, Antônio Naves. Ele achava que Tancredo não era radiofônico, né? Então me chamou de Antônio Naves, que a partir dessa data é o plantão esportivo oficial da rádio. E eu tive um banho de suor, de transpiração, é meu maior susto.
6 meses depois, eu fui para o campo, fui fazer os primeiros trabalhos de reportagem, entrevistar jogadores, né? E essas coisas. E mais 6 meses depois, entrou na rádio um locutor excelente, Júlio Marim de Oliveira, né? Tinha uma narração com uma fluidez formidável, parecia o Jairo Anatólio Lima, que era da Inconfidência, né? Um locutor ótimo, como o Armando Alberto. E aí ele assumiu, nas férias do Armando Alberto, assumiu as funções de chefe de esportes, ou diretor de esportes da Rádio Mineira. Houve um jogo América e Racing de Buenos Aires, no campo do América, e ele virou para mim e disse: você vai transmitir o jogo domingo, América e... Aliás, não era domingo, era uma quarta-feira. Você vai transmitir América e Racing. Você tem que aprender a transmitir, tem que entrar no outro tipo de atividade dentro da rádio, né? Senão você vai ficar como plantão e repórter. E eu fui transmitir. Eu, na verdade, não tremia. Só o microfone que tremia na minha mão, né? Isso foi o tempo todo. Pelo menos no primeiro tempo, eu tenho capacidade de analisar que foi uma transmissão truncada, né? Cheia de dificuldade para identificar jogador, não estava acostumado a ler, né, a escala e transferir para o gramado, isso é através da experiência. E eu fui para casa arrasado, consciente de que tinha encerrado minha carreira como provável narrador. No dia seguinte, eu cheguei na rádio e encontrei um telegrama do Dr. Newton de Paiva Ferreira cumprimentando pela transmissão. Parabéns pela transmissão de América e Racing. Belo futuro aguarda você no rádio. Eu duvidei muito, né? Duvidei muito da... A gente sempre é levado a isso, né? Eu falei, não pode, não é do Dr. Newton, né? Até que 2 ou 3 dias depois, casualmente na porta das rádios, ele foi visitar a rádio e o diretor da rádio, e eu me encontrei com ele, cumprimentei, né, me apresentei a ele e contei a história passada com ele antes para o colégio e depois com o telegrama dele, que me aliviou muito, mas não tirou de mim o peso e a certeza de que eu não havia feito uma transmissão como o ouvinte esperava, né? E 2 anos depois, com a saída do Armando Alberto para a Rádio Guarani, eu continuei na Mineira, eram rádios irmãs, né? Guarani e Mineira funcionavam no mesmo prédio, tudo. É que a Rádio Guarani mudou de programação, passou a adotar o esporte também. Eu fiquei na Rádio Mineira chefiando o esporte e o Armando Alberto foi para a Rádio Guarani. Eu fui fazer administração pública, eu sempre gostei muito de administração, fui fazer administração pública e sociologia. Eu havia perdido, na verdade, eu havia perdido o vestibular de medicina, perdi exatamente em química, a tal química que me fez falta, né? E eu, para não perder muito tempo, eu desisti de medicina em seguida. E um colega de República, economista, e era professor na Faculdade de Ciências Econômicas, e ele me inscreveu no vestibular. Levou fotografia minha, levou dados e tudo mais, e me inscreveu. Chegou na República, onde morava, e disse, olha, você tem vestibular de Ciências Econômicas, marquei para você, está. Eu não vou fazer Ciências Econômicas. Você que achou que não ia fazer, mas vai fazer, porque você acha que vai ficar 1 ano agora parado, estudando cursinho para fazer medicina? Vai estudar. É isso, rapaz, não perca tempo, não. Eu fiz. E gostei, porque são ciências que a administração, por exemplo, eu tinha um certo pendor, né? Então fiz também um curso de sociologia que me calçou muito meu conhecimento, né? A minha percepção da vida, a relação das pessoas e de entidade e tudo mais. Enfim, o curso me deu um embasamento cultural muito bom
E eu me senti mais forte para continuar no rádio, para seguir. E fiz os cursos até o final. Mineira, mudando de programação, eu fui transferido para a Rádio Guarani. Mas a Rádio Guarani tinha um número muito grande, tinha uma equipe completa. E eu me senti sem muitas condições de permanecer, de ter futuro, né? Tinha equipe de comentaristas, tinha equipe de narradores, tinha equipe de técnicos especializados. Era uma época que a técnica era muito importante, porque eram poucas as linhas de telefone, e muitas vezes havia uma disputa de radiooperadores por linha. E quando um não podia fazer, às vezes até havia a velha história, eu não faço, mas você também não faz, de fechar um circuito numa linha, porque era um tempo de onça e todo mundo tinha que transmitir. Havia uma deficiência enorme de circuitos telefônicos, né? Principalmente as ligações com cidades, Uberaba, Uberlândia, Sete Lagoas, o Meridional, que era de Conselheiro Lafayette, tinha o Metaluzino, Barão de Cocais, o Asas, na Água Santa. Eram muito poucos os circuitos de telefonia para transmissão. Mas eu fui da Rádio Mineira para a Rádio Guarani, e na Rádio Guarani eu recebi um convite do Ulisses Nascimento, que era o vice-diretor-geral da Rádio Itatiaia, para ir chefiar o departamento de jornalismo e também o esporte, o futebol, principalmente o futebol. No meu tempo na Rádio Itatiaia, havia um locutor, nós tivemos uma equipe formidável, um locutor que mais tarde foi também da TV Tamoio, da Rádio Tamoio, Rádio Tupi, Rádio Mauá do Rio de Janeiro, chamado José Cunha. O José Cunha entrou determinado dia na Rádio Itatiaia, né, se apresentou, vindo de Ponte Nova, e de todos os 4 ou 5 que estavam conversando, eu dei logo atenção a ele, disse assim: e o jovem, o que precisa, o que eu posso ajudá-lo? Se eu vim conversar, eu queria ser locutor esportivo, né? E a gente foi preparando aos poucos. Quando tem vocação, consegue tudo, né? Ele se transformou num bom locutor esportivo e até famoso, tanto que foi para o Rio, teve muita oportunidade no Rio, além de tudo, compositor de música também, muito inteligente. Determinado dia, disse para mim: Tancredo, domingo eu vou soltar uma bomba. Eu disse: mas o que é? Ah, você vai saber na hora, surpresa. E quando foi no domingo, feita a abertura para a transmissão de um jogo Atlético e Cruzeiro, ele lá pelas tantas chama o Gil, que estava no microfone, e disse assim: bom, a partir desse momento eu vou chamar para suas apreciações iniciais desse Atlético e Cruzeiro, com todas as nuances possíveis do jogo, o premier dos comentaristas esportivos do Brasil, Tancredo Neves. A partir daí ficou, porque o Tancredo Neves, né, foi primeiro-ministro a partir de setembro de 1961, né? E foi primeiro-ministro e coincidiu Tancredo Neves, premier. E ficou aí um apodo que dura até hoje. É frequente eu estar na rua e me encontrar com alguém que há mais tempo não via, e ele me cumprimentava: "Ó, premier, como vai? Que saudade do seu tempo", essas coisas, né? Eu estava na Rádio Itatiaia e recebi um convite para ir para a Rádio Guarani. Havia uma... Essa época era época difícil, de revolução, aquelas coisas todas, né? E eu tinha estado na Itatiaia há 3 anos, e a Rádio Guarani me fez um convite para ir chefiar o departamento de esportes
E mais do que isso, para ser diretor administrativo e financeiro das duas, Guarani e Mineira. Nessa época, a direção dos Diários Associados dividiu a administração. O setor de jornais era Estado de Minas e Diário da Tarde, era na Rua Goiás. O diretor era o Dr. Paulo Cabral, diretor-geral, não é isso? E o Dr. José Bonifácio era o diretor financeiro. A TV Itacolomi ficou entregue ao Dr. José de Oliveira Vaz, né? E o Hélio Amoni como contador, como vice-diretor. Das rádios Mineira e Guarani, o Rubens Silveira foi designado diretor e eu superintendente, né? Diretor administrativo financeiro. E, além de tudo, tinha a incumbência de dirigir o jornalismo, o esporte, né? O que a gente fazia com prazer muito grande. E era a ocasião também de a TV Itacolomi lançar um programa de esportes às segundas-feiras chamado Bola na Área. Esse Bola na Área tinha a direção do Hélio Fraga e ele era apresentado em etapas. Havia o noticiário geral da semana com comentários, não resultados simples, mas um debate sobre esses resultados. Era com Fernando Sasso, era com Ronan Ramos de Oliveira, com o Magafa, não é? Só eles. Depois entrava um debate de 3 torcedores, um atleticano, XA, um cruzeirense, JA Ferrari, e um americano, que era o saudoso Paulo Papini, né? E esses 3, é como que se eles se agredissem. Eles representavam bem a torcida, as torcidas bem fanáticas, né? E foi quando surgiu a torcida do Cruzeiro é a torcida refrigerada. Disse, a torcida do Atlético é a cachorrada, a torcida... E aí ia, né? E quase sempre o América tomava, Paulo Papino tomava o lado de um ou de outro para agravar a briga. Isso dava 15 minutos de discussão, divertidíssima pelo alto nível intelectual desses 3, né? E sempre muito bem informados. Em seguida vinha o debate, que a maioria das vezes tinha João Avelange, presidente da CBF, tinha João Saldanha, não é? Tinha o Mário Moraes, comentarista da Tupi de São Paulo, né? Rádio e televisão, Pedro Luiz, mas na maioria das vezes o João Saldanha, porque era polêmico, muito inteligente, muito interessante, e a gente tinha com ele uma convivência muito boa, muito grande, e ele era amigo pessoal também do Dr. José de Oliveira Vaz, que era o diretor da TV Itacolomi. Aí entrava o debate. O debate era o Hélio Fraga, o Sasso, o Dr. Aécio Cunha, que é o pai, né, do Dr. Aécio Neves, que era presidente do Conselho do Cruzeiro, era um homem de debate firme, né? Eu participava, havia sempre um convidado, né? E vez por outra tinha também os convidados que eram os presidentes dos clubes, Atlético, Cruzeiro e América, né? Nem tanto vez por outra, com frequência, sempre um deles estava ali para a gente fazer uma análise maior do clube dele, administração, gestão, resultados e tudo mais. E o programa começava às 9h30 da noite e acabava 11h30, meia-noite, porque era nessa época que me lembro, era o único programa com esta apresentação na TV brasileira, né? Era grade única. E o debate se arrastava, às vezes, por 2, 3 horas. Então, de modo geral, ia até meia-noite. E passava para 1h30, porque dava audiência e a coisa era quente, né? Era ótimo. O debate era inteligente, bem levado, bem conduzido. Mas, porque acabava tarde, eles foram retardando o início do programa. Passava depois às 10 horas, começava às 10, passou para 10h30, para 11 horas, e aí até 3. Não havia público para aguentar, porque segunda-feira, dia do programa, terça-feira, todo mundo trabalhando também, né? Então o programa acabou por se esvaziar, sem perder o conteúdo de qualidade de que o Hélio Fraga foi muito zeloso, né?
a esse tempo. Eu fiz o Bola na Área por 3 anos, não é? Pouco mais, um pouco menos. Na TV Itacolomi, eu não era funcionário, né? Eu recebia cachês pela programação de que participava. Eu era realmente funcionário da SA Rádio Guarani, da qual a TV Itacolomi era apenas um departamento, né? Cessada a programação na Itacolomi, eu voltei à Rádio Guarani na programação normal, né? Na chefia de esportes, da qual não me havia afastado. O futebol mineiro atravessava uma fase excelente. Nós ganhamos o Mineirão, né? Aquilo serviu de uma motivação imensa para a torcida. Nós começamos a ter uma frequência altíssima de senhoras, né, de jovens, nos estádios. O Atlético, o Cruzeiro, o América tinha uma boa equipe. Os clubes do interior tinham bons times, né? Exemplo de Araxá, de Formiga, de Uberaba, sempre um time muito bom, muito bem arrumado. E de outros que, de vez em quando, o Vila subia, o Vila foi campeão nacional, né, da 2ª divisão. E Atlético e Cruzeiro, principalmente o Cruzeiro, pontificava pela quantidade de vitórias e títulos. Mas o Atlético vinha também com super times, né? Às vezes não ganhava tanto porque o Cruzeiro estava impedindo. Tempo de Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Raul, né? O Raul representou nesse futebol mineiro um capítulo muito especial, por tudo que ele é como pessoa, como cidadão, e o craque que foi o jogador, e o homem que dispensava a torcida, fosse a dele, fosse a adversária, dispensava um tratamento digno, nobre, não é? Raul, Pedro Paulo, Piazza, tempo do William, Procópio, Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes, Tostão, Natal, né? Hilton, Evaldo, um dos jogadores mais inteligentes que eu vi, né, na minha carreira toda. E o Atlético tinha Marcelo, Reinaldo, Toninho Cerezo, João Leite, né, um goleiro. O Atlético tinha também um senhor time de futebol. Trouxe Ziza, filho do Pinga, para a ponta esquerda, né? Buião, belíssimos jogadores. Ronaldo, que depois foi para o Palmeiras, foi da seleção. Eram 2 times quase ultra. Foi uma década. 58 nós fomos campeões do mundo, não é isso? 62 nós fomos campeões do mundo, no Chile, primeiro na Suécia, depois no Chile. Então toda essa alegria motivou demais a torcida do Brasil e os estádios andavam cheios, né? Cheios mesmo. João Avelange deu à CBF uma estrutura profissional que depois levou para a FIFA. Na CBF ele já imaginou uma estrutura que pudesse tornar o futebol autossustentável. Eu era locutor na Rádio Guarani às 8 horas da manhã, quando entrou o professor Alberto Deodato, que estava a serviço da parte civil da Revolução. Entrou, subiu a escada, né, através de orientação do porteiro, e no intervalo comercial na Rádio Guarani ele me entregou uma carta. E foi bom porque a gente se conhecia da vida civil aqui fora, e ele já me cumprimentou pelo nome. Tancredo, sabia que você sabia que você transmitia futebol, mas não sabia que você fazia essa parte de estudo também, não? Fiz a vida inteira, professor. Foi meu começo, né? Eu gosto muito dessa. Conversamos, ele me entregou e disse, olha, Tancredo, a partir de agora é proibido falar isso aqui. Estão aqui os ditames, estão aqui as normas, e eu sou o responsável a partir desse momento pela rádio. Virá um locutor substituir você, dentro de 2 horas, no máximo, né? E eu vou do lado da Rádio Mineira. Tudo que se pode ler da agora para frente é isso aqui. Nesse prazo ocorreu a transferência da Rádio Guarani, da Rua São Paulo, para a Rua Assis Chateaubriand, Avenida Assis Chateaubriand, certo? Muito grande e tudo mais. E o departamento de jornalismo, como eu era diretor financeiro, artístico,
administrativo da Rádio Guarani, nós criamos uma programação que era uma programação linha de frente e tivemos um jornal ao meio-dia chamado Alta Tensão, que era um jornal que batia, era um jornal que contrariava os poderes, mas era um jornal muito inteligente, feito pelo André Carvalho, que foi quem criou a Universidade Popular da Manhã na TV Itacolomi, né? Um homem fantástico, educador, filósofo, professor. Nós tivemos o Estácio Ramos, um jornalista soberbo. Nós tivemos o Sinfrônio da Veiga, outro jornalista brilhante, inteligentíssimo. Nós tivemos uma equipe de alto padrão, era alto coturno. É o que havia na época para bater, para contrariar, para dizer o sim, para dizer o não, correto? E, sobretudo, para solicitar o retorno à situação de normalidade democrática. Eu me desliguei um ano da Rádio Guarani e fui para Uberaba. Eu queria estudar, fazia direito em Uberaba e tinha muitos amigos, pessoal de rádio de Uberaba, todo meu amigo. Fiz um vestibular de direito, passei em primeiro lugar e fiz o curso por um ano. Retornei depois a Belo Horizonte. Nisso foi estabelecido, permitido um curso à distância, né? Que hoje está aberto aí, tem demais, né? Você faz via meios de comunicação, rede. Eu fazia as provas de fim de mês, todas, e no final de semestre, e acabei por concluir, fiz os outros 4 anos visitante, não é? E acabei me formando em 1968. Eu recebi um convite do presidente do Banco Mercantil para acumular funções, né? Além de radialista, ser chefe do Departamento de Relações Públicas do banco. Nessa época não era expansão que se falava, não era marketing. A palavra de ordem vinda dos Estados Unidos era relações públicas, né? Uma maneira de você se relacionar, da entidade se relacionar para fazer amizade, fidelizar cliente, não é? E depois de muita dúvida, porque minha paixão era a comunicação, eu disse, o que eu vou fazer num banco? E acumular eu não podia, porque eu tinha cargo de chefia, né? Tinha que abrir mão disso. Mas fui fazer uma experiência, conversei com a direção associada, eles me liberaram de tudo, menos dos comentários de futebol. Eu fui ao banco, dei a minha resposta ao presidente, Vicente de Araújo, e eu fui e fiz uma experiência que durou 30 anos. Com a eleição do Dr. Tancredo, e a gente possuía uma boa camaradagem, não chegou a ser amizade, porque a gente se via menos do que um amigo precisa rever o outro com frequência, né? E moramos proximamente, nesse tempo que eu morava perto da Boa Viagem, morava na Rua Maranhão também. As correspondências às vezes eram entregues, trocadas. E ele, ao assumir o governo, ele quis me nomear para a dengue, porque era uma tradição nomear cronista esportivo para a dengue, né? E ele chamou o secretário de esportes dele, que era o Dr. Carlos Cota, mandou no banco me avisar que ele ia me nomear para a presidência da dengue. E eu conversei com o Dr. Carlos Cota, falei, secretário, não vou não, não quero entrar para governo, serviço público, eu quero ficar na minha vida, quero ser comunicador, é isso, eu gosto disso. Deixei de ser advogado, deixei de ser isso, aquilo outro. Ele disse, não, mas o governador quer nomear você. Eu falei, não, mas eu não vou não. Conversamos, não. Aí, houve um fato interessante. Em uma semana, faleceu o secretário da Casa Civil, o doutor Almeida, né? E o governador Tancredo Neves chamou para a Casa Civil o deputado Carlos Cota e convocou o deputado Leopoldo Bessoni para a Secretaria de Esportes.
E depois que tomou posse, o doutor Tancredo avisou o Bessone que queria que eu fosse para a dengue, que era uma homenagem aos coronistas e através de um amigo que ele tinha. Bom, o deputado Leopoldo Bessone foi, conversou comigo, eu digo, não, sem conversa, gosto, mas é uma nomeação do governador. Não, então pede para me nomear para a presidência da República. Como é que você vai fazer? Vou chegar e voltar para o governador e dizer que não? Eu falei, não, mas não vou não, não quero. Ele se lembrou de que o pai, doutor Darcy Bessone, havia sido presidente do banco numa época em que ele incorporou o Banco Industrial de Minas Gerais, por 8 meses. E foi ao presidente, em vez de ir-se embora, ele desceu à sala do presidente, conversou com o presidente, o senhor Oswaldo de Araújo, e disse, olha, o governador quer nomear um seu funcionário aí, Tancredo Naves, lá para a presidência da dengue. Eu não quero de jeito nenhum. É só à tarde, expediente público é à tarde. Não tem jeito do senhor combinar para ele fazer o horário da manhã e atender o governador gosta dele. É isso que eu vim dizer, gosta dele. Aí ele disse assim, eu não negaria nunca, eu fico até feliz de descobrir que o banco tem um funcionário dessa estirpe capaz de responder. Está liberado. Só vou conversar com ele, me chamou no telefone, você pode vir na minha sala? Eu falei, mas já estou descendo. Chego lá, me encontro com o deputado Leopoldo Bessone, conversando com ele, dizendo, você sabe que o pai dele foi presidente do banco? Eu sei, a história do banco, já fizemos muita pesquisa, até já escrevi a história do banco também, né? Aí disse, pois é, ele veio pedir, é o governador que quer, só quero uma coisa sua, você passa aqui toda manhã, olha a minha correspondência, as minhas coisas, conversa comigo 5 minutos ou 10 minutos, para a gente não perder o hábito, e a parte da tarde você faz o trabalho lá é da 1 às 5, vai para lá. E lá eu fiquei 2 anos, de 13 de fevereiro de 84 a 13 de fevereiro de 86. A dengue tinha a responsabilidade de administração do Independência e tinha o Mineirinho. Tinha a manutenção do estádio, dele como um todo, né? Eu havia sido advertido por um presidente anterior, chamado Camilo Caran, de que o estádio precisava de uma revisão de alto nível, para saber se tinha qualquer coisa e tal. Eu fui ao Instituto de Tecnologia, e conversei com o presidente e fizemos um acordo, um convênio, para ele mandar a equipe toda de engenheiros do Instituto Técnico de Minas Gerais, né? Mandou para a dengue, fez uma revisão geral, achou muita coisa que o tempo já havia atrapalhado, ferro descoberto, né? E precisando ser recoberto por massa. Muitas coisas, porque uma obra daquela é monumental. Em seguida, o governador Hélio Garcia foi instado por mim e pelo secretário Leopoldo Bessone. Eu levei o secretário à Independência para ver. O Independência estava completamente destruído. E aí foi a primeira reforma da Independência. O doutor Tancredo me chamou e disse que queria que eu participasse da política, que ingressasse na política. E acabei sendo votado em 496 municípios de Minas. Ao tempo da Assembleia Constituinte, eu fui chamado pelo governador Newton Cardoso para a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, né? Eu iniciei meu mandato na Assembleia por 20 dias, conheci um pouco o pessoal todo, e a partir do momento em que ela se converteu em constituinte, e era, né? Eu tentei alinhavar uma série de sugestões. Eu convoquei para a secretaria 2 experientes jornalistas, o Ronan Ramos de Oliveira, para a Superintendência de Esportes, né? Ajudamos a desenvolver mais ainda os GIMES que tinham sido criados antes pelo deputado Leopoldo Bessone, e outras atividades de competição.
E no turismo, o jornalista Luiz Carlos Alves, que havia passado pela Secretaria Municipal, né, pela Prefeitura de Belo Horizonte, na área de carnaval, eventos, já com uma experiência, e tinha sido homem de turismo. A rádio eu deixei, porque nessa altura não havia como. Eu só fazia um programa gravado para a Rádio Inconfidência aos domingos, sem custo, chamava Caixa Postal 0 a 0. Foi criado pelo Jairo Anatólio. Os ouvintes escreviam e a gente atendia. Alguns perguntavam, onde mora o Buglé hoje e tal, né? Autor do primeiro gol do Mineirão. Então a gente respondia, o Buglé mora em Brasília, não é isso? É funcionário em tal lugar, dava a coordenada. Esse programa durava 1 hora. Vinha antes da transmissão esportiva, da abertura da transmissão. Eu voltei para a votação da Constituição. Eu pedi afastamento, pedi exoneração. O governador disse assim, todos os deputados que quiserem ser exonerados podem só falar comigo. O Eurípides Craig também se exonerou, o Genésio Bernardino também se exonerou, né? E nós fomos para a Assembleia acompanhar a votação da... E aí não havia mais retorno, porque nós já nos aproximávamos também de um novo período eleitoral. As tensões de governo são sempre naturais. É o poder. Você vê a invasão da política pelos homens poderosos de dinheiro, o que é? Porque o dinheiro não é o poder. O poder é só um, é o poder político, né? O principal ponto de dificuldade de convivência do governo Nilton Cardoso foi com uma parte da imprensa, não foi com toda a imprensa, né? E aquilo ali, certamente que estava estribado em divergências políticas, em divergências de visão das coisas, não é? E por conta disso, acho que nós perdemos uma oportunidade muito boa de trabalhar em conjunto, todas as forças do Estado durante o período, né? E depois veio aquele em que a associação com o doutor Itamar Franco, que queria ser candidato, queria porque queria, e o governador talvez tivesse um mandato mais pacífico, né, do ponto de vista de relação com todo mundo, porque fez um governo muito bom, é um grande administrador, ninguém pode negar isso, mas aí o doutor Itamar bateu o pé para ser candidato, e o governador Nilton Cardoso aceitou, concedeu a ele, sob a alegação de que ele não teria mais tempo de governar Minas e tal, estava envelhecendo. Então, o governador Nilton Cardoso cedeu a ele a oportunidade de ser candidato e ficou na vice, né? Ele foi candidato a vice-governador. Eu tenho uma relação, né, de familiar com um grupo de rádio, né? Eu tinha uma boa referência na Rádio Guarani e ótima na Rádio Inconfidência, né? Em todos os lugares por onde eu passei. A Rádio Guarani passou a transmitir o FM. A estação AM da Rádio Guarani entrou em cadeia com a FM. Então a Rádio Guarani, AM, é minha paixão, falar longe, né? Fazer coberturas esportivas, noticiário, né? Programação de disc jockey e tudo mais, o disc jovem, como eu gosto de chamar, tudo isso se perdeu, né? Eu voltei para o banco onde eu trabalhava, o presidente me telefonou, me chamou, se você é candidato à reeleição, eu falei, não sou. Então vem trabalhar conosco. Eu voltei ao banco, fui trabalhar lá e deixei de lado a política. Aí houve uma insistência enorme para que eu me recandidatasse, talvez em função dos programas desenvolvidos na Secretaria de Esporte. Eu me candidatei e acabou que eu tive um problema de saúde no interior de Minas, na primeira viagem que eu fiz para a campanha. E nesse lugar eu perdi a consciência, infelizmente, foi
foi diabetes, né? E tive sorte porque da casa onde eu saía, que era um correligionário meu, teve iniciativa de telefonar para a Assembleia e comunicar ao departamento médico que eu havia tido um problema. O médico orientou tudo por telefone, mandou uma ambulância me buscar. E eu não tive, a partir daí, eu não tive mais o mesmo entusiasmo. E até porque, como foi muito séria essa crise, eu vim para Belo Horizonte e demorei muito, foi lá para setembro, que eu recobrei inteiramente a lucidez, né? Eu conversava, mas aquela lucidez de avaliar as coisas, foi um pouco demorado. A crise foi brava, não é? Foi grave. Aí eu tive cerca de 9.400 votos sem ter visitado mais nenhum centro de votação meu, nenhum colégio eleitoral meu. Eu não voltei para a comunicação, porque havia uma situação delicada. Eu me afastara 5 anos, correto? De rádio. Você vai voltar para uma rádio, está cheia de gente nova. E é isso que aconteceu. Porque vem aí as fornadas muito bem feitas, diga-se de passagem, dos jovens comunicadores, né? São repórteres, são noticiaristas, são isso, são aquilo, gente muito boa. Como é que você vai chegar numa rádio de grupo familiar, né, e impor situação? Não. O problema de ela ter sido fechada, a rádio AM, né, ter sido destinada à transmissão apenas da FM. Toda experiência na vida é muito importante, né? Eu poucas vezes escolhi. Eu escolhi a comunicação acima de qualquer outra profissão, né? E tive momentos muitíssimo felizes, né? De transmissão de acontecimentos fantásticos, formidáveis, de viagens também, de acompanhar a evolução do futebol brasileiro, o declínio depois, né? Na política, a convivência com figuras de realce, não é? De presidência da República, a vereadores, uma convivência enquanto secretário de Estado e deputado enriquecedora, né? Não trocaria essa experiência de forma alguma pelo mesmo tempo num palácio cercado de odaliscas e dinheiro e ouro. Não tem nada, porque se enriquece a alma, né? Isso faz da gente mais gente.